Morar sozinho é um capítulo muito importante no crescimento de qualquer pessoa. Só que muita gente deixa de fazer isso ou ainda demora demais para fazer isso justamente por razões financeiras. Será que você está financeiramente pronto para morar sozinho? De quanto dinheiro você precisa para não apenas sair de casa, mas também conseguir se manter por meses por conta própria? Qual que é a expectativa de gasto mensal morando sozinho no Brasil hoje? É sobre tudo isso que eu vou falar hoje, te passando uma estimativa de quanto que você precisa para você poder se planejar para esse objetivo. Então acompanhe até o final que você vai gostar. Fala investidor, fala investidora, aqui é Kelvin Saigusa, especialista de investimentos da Faz Capital, escritório de investimentos credenciado pela XP. E olha só, como essa aqui é uma decisão muito importante, não apenas de finanças, mas de vida, é super importante que você tenha segurança do que você está fazendo. Por isso, algumas dicas aqui podem ser bem úteis, como por exemplo, preparar uma boa reserva de emergência antes de você fazer esse movimento. E aqui eu não estou falando só de fazer uma reserva de emergência que vai durar aí de 3 a 12 meses do seu gasto de vida, dependendo aí da estabilidade do seu emprego. Aqui eu também estou falando de juntar um dinheiro para, por exemplo, mobiliar sua casa nova caso ela venha vazia. Naturalmente, pessoas diferentes têm necessidades diferentes. Tem gente que vai querer um móvel específico para colocar a TV em cima, enquanto outras pessoas estão ok com qualquer colchão, um frigobar e um chuveiro. O tamanho da sua reserva vai depender justamente de quem você é e também uma pesquisa vai te ajudar a saber qual que é o valor que você vai precisar para poder construir essa reserva. E aliás, falando em pesquisa, a segunda dica que eu queria trazer é justamente essa. Pesquise. Existem opções de apartamento distintas, e dependendo da sua preferência, pode ser que ela seja mais próxima do seu trabalho ou pode ser mais próximo da faculdade. Então é importante que você entenda tudo isso. É importante que você entenda o bairro, pesquise as lojas para fazer as suas compras de estabelecimentos, se tem lojas próximas ali do lugar que você quer morar, para que você realmente não se arrependa ali da sua movimentação com pouca informação. E finalmente, uma outra dica é que você precisa falar com pessoas que já fizeram esse movimento, para que você consiga entender os imprevistos que possam surgir, os gastos mensais dessas pessoas e também como que elas se sentiram ao sair de casa, até porque em finanças pessoais tem uma parte que é finanças e tem outra parte que é pessoal, que é justamente é isso que você vai tentar buscar das pessoas com quem você está conversando. E aí, o que você vai precisar de fato para morar sozinho? Agora sim, a gente vai começar a falar de dinheiro. E aqui, olha só, existem diversos gastos que você tem que levar em consideração na hora de se planejar para morar sozinho, e eu dividi eles em 5 categorias principais. O primeiro deles é o gasto de moradia. Esses aqui são os gastos que você vai ter mensalmente para não apenas ter um teto ali sobre a sua cabeça, mas também uma residência que seja minimamente agradável e que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos de vida. Até porque precisar viver sem conforto nenhum é um indicativo, inclusive, de que você talvez não consiga dar esse passo de sair da casa dos seus pais nesse momento. Claro, em alguns momentos pode ser uma necessidade e daí a gente se ajusta e se organiza para isso. Mas se você tem esse interesse e eventualmente precisa abrir mão de muita coisa, talvez seja melhor esperar um pouquinho antes de fazer esse movimento. Aqui eu vou assumir que o seu plano é viver inicialmente de aluguel. Por isso, em relação à moradia, você vai precisar pensar no valor do aluguel, além do condomínio e do IPTU. E mais do que isso, existem também algumas outras taxinhas que a gente acaba não conseguindo perceber em um primeiro momento, como por exemplo o seguro incêndio. E aí em relação a serviços, você vai precisar considerar 4 importantes gastos, que são a luz, a água, o gás e a internet. E aqui eu vou colocar também a telefonia celular, que muitas vezes é contratada junto com a internet de casa. Outro gasto importante que você tem que levar em consideração é o gasto de transporte, porque você vai precisar se locomover de uma forma diferente a partir do momento que você estiver em um novo local também. Seja para estudar, para trabalhar ou para lazer, é natural que você vai ter gastos de transporte e isso precisa estar bem estabelecido dentro do seu orçamento. É claro que o ideal é minimizar esse gasto ao máximo possível, mas às vezes você vai precisar pegar um transporte, pegar um ônibus, pegar um aplicativo, não tem jeito, a gente precisa se locomover. Então aqui eu tô assumindo que você tá saindo de casa sem um carro, porque eu acho que essa é a ordem das coisas que a maior parte das pessoas segue. Mas se você já possui um carro, você pode levar em consideração, para além dos gastos que eu estou mencionando aqui, a manutenção, o IPVA, a gasolina e o seguro do seu veículo. Um outro gasto importante são os gastos do dia a dia. Essa aqui é uma categoria que todo mundo tem em mente, que existe naturalmente, mas que muitas vezes surpreende ali no seu orçamento. Aqui eu estou falando das compras básicas do dia a dia, do supermercado, do mercado da esquina e da farmácia também. Apesar de a gente não estar num momento de maior pressão inflacionária, com a inflação mais alta, os preços de produtos básicos subiram bastante nos últimos anos. E é muito importante levar isso em consideração na hora de fazer as suas compras da semana, do mês e do ano de um modo geral. E aí um outro gasto que também é super importante que a gente dimensione no nosso orçamento são os gastos de lazer. E apesar da gente estar focando no aspecto de morar sozinho, uma vida sem gasto em
lazer não é boa para a sua saúde mental e também para o desenvolvimento da sua qualidade de vida. Então, por mais que seja um consumo a princípio supérfluo, esse é um consumo que melhora a sua qualidade de vida. Então, dependendo da sua estrutura orçamentária, você vai colocar mais dinheiro ou menos dentro dessa categoria específica, justamente para que você consiga dosar o seu desenvolvimento pessoal. Mas aqui a ideia é que você consiga ter um recurso para isso. Caso não seja a sua realidade nesse momento, então a gente se ajusta. Mas é ideal que você sempre tenha alguma coisa reservada para o lazer. Por isso é importante que você considere jantar fora, ir a um bar, a uma festa, viagem, prática de esportes, cinema e outros gastos semelhantes aí no seu orçamento. Você só precisa tomar cuidado porque tem que ter um pouquinho também para investimento e outros tipos de gastos. Até porque investir no futuro também faz parte do seu orçamento ou ainda deveria fazer parte, porque quando você investe agora, você está se preservando, você está se preocupando com você lá na frente quando você não tiver uma renda como você tem nesse momento. Então, a todo momento você tem que ter essa parte do seu orçamento também organizada. E aqui nessa categoria, inclusive, eu coloco outra coisa que é muito importante, mas que muitas vezes a gente acaba não levando em consideração, que é o plano de saúde. Como eu mencionei num episódio anterior aqui dessa nossa série de quanto custa, ter um plano de saúde é fundamental e pode te ajudar em momentos muito difíceis. Então não desconsidere isso dentro do seu orçamento. Inclusive, você pode assistir esse e outros episódios aqui no nosso canal, caso você tenha interesse aí de descobrir quanto custa várias outras coisas aí para você viver. Então, finalmente, quando a gente coloca tudo isso no mesmo bolo, quanto é que custa morar sozinho? Falando especificamente de moradia, segundo dados do Fipzap, a média do preço de locação por metro quadrado no Brasil este ano de 2023 ficou em R$ 38,35. Se a gente considera um imóvel de 45 metros quadrados, o custo fixo da moradia vai ficar em torno de R$ 1.725. E além desse gasto, dá para considerar também um condomínio de R$ 100, um seguro incêndio de R$ 20 e um IPTU de R$ 50 para esse valor. A média do consumo brasileiro de água é de 220 litros e essa quantidade representa cerca de R$ 70 mensais da tua conta. E isso pode variar naturalmente de acordo com pessoa e de acordo com o estado também. Para luz, segundo a ANEEL, R$ 100 é um bom número para você ter ali como uma estimativa para o seu gasto mensal. E para internet e celular, de forma conjunta, é possível que você tenha combos por volta de R$ 180. E também, o botijão de gás está na faixa de uns R$ 100 e deve durar mais ou menos uns 2 meses, então esse é um custo de R$ 50 por mês. Quando a gente fala de transporte, a gente vai considerar uns R$ 15 por dia, considerando aí Uber ou ônibus, ou ainda os dois, totalizando algo próximo de R$ 450 por mês. E para os gastos de supermercado, a gente vai considerar aqui um valor mais alto, considerando também a elevação desses preços nesses últimos tempos. E por isso, a gente vai colocar aqui um valor de R$ 700 e mais R$ 150 para a farmácia. Para lazer, a gente vai considerar um valor aqui de R$ 150 por semana, mas naturalmente esse é um valor que vai depender muito da sua realidade por aí. E no final das contas, a gente vai considerar também um investimento de pelo menos R$ 250 por mês, que vai totalizar algo próximo de R$ 3.000 investidos por ano, sem considerar a rentabilidade. E aí, quanto ao plano de saúde, considerando aí os dados de um outro episódio que a gente conversou sobre esse assunto por aqui, a gente vai pensar num plano de saúde de algo próximo de R$ 500 por mês. Então, considerando tudo isso que eu acabei de falar, para você morar sozinho com um certo conforto em um apartamento de aproximadamente 45 metros quadrados, pagando todas as suas contas e ainda investindo, o valor que você vai ter de custo no mês é de R$ 4.945. E aí, uma dúvida que eu fico é o seguinte: o que você achou? Você achou que esse número é pequeno? Você achou que esse número é alto? O que ele ressoa para você? Essa é uma dúvida que eu queria que você compartilhasse comigo por aqui. Eu sei que isso varia de pessoa para pessoa e também a percepção desse valor também vai variar. Só que esse aqui é um alvo legal para você ter em mente na hora de planejar esse seu movimento financeiro. Para que no final das contas a gente avalie, será que vale a pena morar sozinho? Porque olha só, considerando tudo isso que a gente falou e também falando por experiência própria, é natural que quando a gente vá morar sozinho, a gente vai ter um aumento muito expressivo dos nossos gastos de um modo geral. Da mesma forma, a gente também vai ganhar muitas coisas que estão além do ambiente financeiro em si, que é maturidade, que é responsabilidade, que é também ter um pouco mais de atenção em relação àquilo que é seu. A partir do momento que você está morando com seus pais,
faz, de estar morando com as pessoas que te guardam, é natural que você não consiga ter uma clareza perfeita sobre quanto que custa viver, quanto que você custa e qual que é o seu padrão de vida. A partir do momento que você está sozinho, dependendo exclusivamente da sua renda ou ainda tendo algum apoio, mas a partir do momento que você tem essa natureza de estar sozinho, você acaba tendo uma noção maior sobre os custos de um modo geral da sua vida, e isso gera uma maturidade muito importante para que você consiga fazer os seus planos por conta própria. Então, por mais que seja um custo, é inevitável que em algum momento a gente se planeje para morar sozinho. Claro que é importante que a gente não faça esse movimento de uma forma desgovernada, de uma forma que a gente faça sem que a gente tenha o recurso necessário antes de se fazer. Então, por mais que eventualmente você se sinta emocionalmente preparado, é fundamental que você considere isso que a gente falou aqui no vídeo, é fundamental que você considere esses números para você de fato fazer as contas e decidir, será que esse é o momento de eu realmente morar sozinho? Porque não é o caso de será que eu devo morar sozinho, será que este é o momento de morar sozinho? Porque inevitavelmente deve acontecer para todo mundo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você quiser saber quanto custa qualquer coisa dentro ali da sua vida, manda pra gente que vai ser um prazer a gente construir um episódio relacionado a essa sua pergunta. Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.